Muito bem, meus irmãos, Paz do Senhor. Nossa palavra, nossa meditação de hoje está no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí está, esse texto dá título ao que nós estamos dizendo, que é Cristo, a fonte do nosso poder, ou seja, a fonte da nossa força para enfrentar as situações e as circunstâncias da nossa vida presente está no Senhor Jesus. Nós vamos ver isto nesta exposição, nesta palavra de hoje, aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Na verdade, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre os privilégios que os cristãos têm e o que significa ser igreja, a expressão e o significado de igreja. Fala de como, desde a eternidade passada, o Senhor nos elegeu e nos predestinou dentre a humanidade, aqueles que Ele quis salvar. E Paulo fala também que no tempo determinado Jesus veio a este mundo e para morrer por todos e oferecer na cruz um sacrifício eficiente e eficaz. E também ele termina dizendo que como o Espírito Santo nos chama e chama os eleitos e através da história da pregação do Evangelho são atraídos a Deus, visando exatamente formar o corpo de Cristo, que é a igreja. Este corpo, na verdade, é formado por todos os homens e mulheres, pobres e ricos, sábios e indoutos, toda a raça humana que professe o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador. Tudo isso Paulo aborda nesse capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Depois, no capítulo 4, Paulo ele passa, na verdade, a falar dos deveres dos cristãos, daqueles que, ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da graça, tenham recebido a Cristo e que são chamados crentes em Cristo Jesus, ou seja, da maneira como nós que fomos atraídos, que fomos alcançados pela graça de Deus, como que nós devemos viver neste mundo. Então ele fala da necessidade da unidade da igreja, que é um tema que este ano nós estamos buscando aprender e explorar, a unidade, o serviço e o crescimento da igreja. Ele fala sobre os dons espirituais que Deus deu para a igreja, e também Paulo aborda a questão da santidade e fala de como devemos nos separar do pecado, nos despindo, retirando a nossa velha natureza, o velho homem, nos revestindo do novo homem em Cristo Jesus. Tudo isso ele fala no capítulo 4. Aí no capítulo 5 e metade do capítulo 6, que é esse que nós vamos aqui examinar, a primeira metade ele orienta os crentes, a primeira metade do capítulo 6 e todo o capítulo 5 orienta os cristãos exatamente na busca de uma vida cheia do Espírito Santo, como o Espírito Santo como um dom de Deus, que também é dado àqueles que creram no Evangelho de Cristo Jesus. Então, esta vida cheia do Espírito Santo está ligada a várias áreas da nossa vida, ligadas ao casamento, à criação dos filhos, à nossa relação com a sociedade, empregados, empregadores, patrões, etc. Todas as nossas relações estão abarcadas nessa vida cheia, e deve ser cheia do Espírito Santo. Ela alcança todas as áreas da nossa vida. Então Paulo termina essa carta aqui nos advertindo aos seus leitores e a nós também, de que não será fácil assim viver neste mundo com os privilégios de sermos
filhos de Deus e obedecê-lo. Não será fácil. Teremos dificuldade de fazer o que Deus nos pede em relação à família, em relação ao casamento, do ponto de vista da sociedade, como falamos, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos fraternais, na nossa própria vida pessoal. Não será fácil. Essa dificuldade se dá por quê? Porque há inimigos poderosos, mais fortes do que nós, que lutarão para nos impedir exatamente de obedecermos à vontade de Deus expressa em seus mandamentos, contidos na sua palavra. Então, tudo isso no final do capítulo 6 é abordado. É justamente no final deste capítulo que eu quero me deter, exatamente aí nesse versículo 10 que nós falamos, que lemos há pouco, e os subsequentes, né? O versículo 10 que é esse: quanto ao mais, ou então como na versão inicial que eu li, finalmente, ou numa outra a versão do King James, concluindo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pois bem, a autoria desse evangelho, dessa epístola, é Paulo. Ele é o autor, logo no início da carta ele até se apresenta como o autor. E o que consta, inclusive, é que ele estava preso quando ele escreveu esta carta. Ele escreveu outras cartas, ele escreveu 4 outras cartas, também chamadas cartas da prisão, e essa aqui de Efésios foi escrita durante os 2 anos em que Paulo ficou em Roma preso, conforme está lá o texto em Atos, capítulo 28, os versículos 16 a 31. Então foi a primeira vez que Paulo ficou preso, provavelmente aí nos anos 58, 60, e ela foi escrita também depois uma outra carta aos Colossenses, e essa carta, ou essa aqui de Efésios, ou aos crentes Efésios, foi levada por um cristão da época, amigo de Paulo, chamado Tíquico. Pois bem, vamos então ver o que exatamente esses versículos do 10 até o 20, para nós entendermos exatamente esse versículo 10, que é uma espécie de início de um processo conclusivo, porque como ele diz, finalmente, já está dizendo que vai estar concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vejamos o contexto desse texto aí central, desse texto que nós estamos querendo enfatizar. Então vamos fazer uma passagem por alguns versículos, os posteriores, examinando-os assim em 3, digamos assim, seções, em 3 dimensões. A primeira é exatamente quais são os inimigos, que é que Paulo diz exatamente quais são os inimigos que nós temos de enfrentar nesse ambiente hostil em que os crentes estão, que vivemos, que é o mundo, que jaz no maligno. Então é um mundo hostil. Então o inimigo é um aspecto a ser examinado nesses versículos subsequentes. O outro é que equipamentos Deus nos fornece nessa batalha, nessa luta, a fim de que nós possamos enfrentar esse inimigo. E por fim, qual é a fonte do poder que nós somos supridos, qual é a energia de que dispomos para que possamos então enfrentar este inimigo. E é isso que vamos ver. Olha bem, nós estamos ouvindo aqui, estamos acompanhando e ouvindo por todo lado, que nesses dias aí de pandemia que nós estamos aí enfrentando, nós estamos vivendo uma batalha. E é uma batalha sanitária, por assim dizer, uma batalha biológica, né, que dizem os infectologistas, os médicos. E a luta é contra o quê? Contra um vírus, é o inimigo. E a coisa é invisível, né? O vírus é uma coisa invisível. E as armas de que dispomos, que os médicos dizem, quais são? A arma que nós dispomos efetivamente, segundo eles dizem, é o isolamento social. Essa é a arma. Então, assim como Paulo colocou o inimigo, os equipamentos e a fonte de poder,
aí nós estamos agora. Qual é o inimigo? É um vírus, ele é invisível também. Qual é a arma? Dizem os médicos, a arma principal é o isolamento, é nós nos distanciarmos, ou então nos protegermos com um equipamento físico, que é a máscara, se precisarmos sair. Precisamos lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel quando não tiver água e sabão, e distanciamento social. Isso são as armas. Medicamentos, ainda não há medicamentos objetivamente capazes de debelar a enfermidade. Podem minorar, podem até ajudar, mas enfim, ainda não tem. E ainda não tem a vacina. Pois bem, aqui nós vamos ver qual é o inimigo, quais são as armas e qual é a fonte de poder que nós temos de ser supridos dela. Então devemos sempre ter em mente o contexto lá de Paulo, quando Paulo nos introduz nesse assunto, que é um assunto de batalha espiritual. Então temos aqui a nossa batalha infectológica, de infectologia, temos a batalha espiritual também, que o apóstolo Paulo está aqui colocando. E o contexto é no contexto de santidade, ou seja, de separação. É muito curioso isso e muito apropriado, eu penso. Nunca foi tão fácil nós agora, como cristãos, entendermos o que significa ser cristãos neste mundo tenebroso e corrompido. Tá fácil agora de a gente entender. Nós precisaríamos ter uma pandemia como essa, quem sabe, para ter uma explicação natural, automática, compreensível. Por quê? Porque nós vamos entender que nós precisamos estar separados, ou seja, para não sermos infectados. Santidade, no sentido original, é isso, é separação. Separação de quê? Do outro, do irmão? Não, separação do pecado, separação do erro, separação das coisas que contaminam o nosso interior. Aquilo a que Jesus se referiu, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Então, esse ambiente que nós estamos vivendo é muito apropriado para nós entendermos isso. Então, qual é o inimigo? Lá em Efésios 6, como nós estamos falando, do versículos 10 ao 12, então a primeira tarefa do apóstolo foi essa, foi abordar o assunto dessa batalha espiritual que estamos envolvidos, e a nos informar sobre o inimigo que estamos enfrentando. Paulo deixa bem claro que Deus está no controle de tudo, é isso que o versículo diz, e que é Ele quem provê a armadura adequada e apropriada para enfrentarmos essa batalha, ou seja, o equipamento, né? E Deus é a pessoa chave nessa batalha. Ele é a fonte do poder. Então aqui o apóstolo mostra a funcionalidade da armadura de Deus, que para que possamos resistir às ciladas do nosso inimigo espiritual e invisível, que é o diabo, e que é mais forte do que nós. E então é Deus também que provê a fonte do poder, a energia que permite com que nós enfrentemos esse adversário. Então, versículo 10, quanto ao mais, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, a expressão quanto ao mais é mais ou menos como se significasse assim, olha, quanto ao restante, ou concluindo, ou finalmente, como diz aqui mesmo a minha versão, é como se estivesse assim, então, eu já falei um bocado de coisa, eu já falei isso e aquilo, mas agora só falta falar o seguinte, só falta falar mais uma coisinha. Paulo está como se nos dissesse assim, e dá uma ordem, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A expressão aqui, sede fortalecidos, está no presente, no sentido passivo. O tempo presente aqui indica que algo está sendo feito. Então a voz passiva indica que algo está sendo feito em alguém, é a parte passiva. Significa que o ato de ser fortalecido é algo que está acontecendo agora. E aí a parte que diz que é passiva é que alguém está fazendo isso em nós.
Então, com base aqui nesse texto, podemos descobrir que é Deus em Cristo Jesus, pela mediação do Espírito Santo, quem nos fortalece. E a origem desse poder está nele. E é Deus quem nos fortalece nele. E em seu poder é que nós regimentamos a força necessária para nós prosseguirmos. A voz passiva sugere que nós mesmos não podemos fazer isso. Então este poder que vem de Deus é o mesmo que foi mencionado por Paulo em outras passagens dessa mesma epístola, em Efésios 1:19 e outros textos. Paulo diz que Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos por meio do seu poder, do poder de Deus. E aí em Efésios 3:16 nós lemos que este poder nos é dado por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em nós. Graças a Deus que temos essa disponibilidade. Aí o verso 11 vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. Aí ele vai começar a dizer qual é essa ponte, essa armadura, melhor dizendo, ou esse meio pelo qual nós podemos nos proteger, né? Aqui não é a máscara, aqui é uma armadura, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então Paulo fala sobre revestimento, ele fala isso também em Romanos, fala isso quando ele escreve aos Coríntios, fala isso quando ele escreve aos crentes de Tessalônica, mas o texto aqui de Efésios 11 deixa bem claro que esta armadura pertence a Deus e não a nós. É o que diz o texto aí de 6:11. A armadura de Deus. Esta armadura serve para que haja o quê? Defesa contra as ciladas do diabo. Então Paulo introduz aqui, nesse momento, qual é o nosso inimigo. E nos diz seu nome. O seu nome é diabo, é Satanás. A palavra diabo significa o quê? Acusador. Infelizmente, no nosso tempo, existe gente que ainda pensa que o diabo seja um mito ou uma lenda. As Escrituras nos dizem quem ele é, que ele é real, ele existe, ele foi criado antes da criação do próprio ser humano, ele é um espírito, portanto ele é invisível também. E a sua natureza, qual é? A Bíblia diz, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio para dar vida e vida abundantemente. Então esse inimigo conta ainda com a ajuda e o apoio, por assim dizer, de forças espirituais da maldade, que atuam neste ambiente tenebroso dos sistemas deste mundo. Temos ainda a nossa própria natureza ainda, que decaída, precisa ser reformada pela obra diária da ação do Espírito Santo e que depende da nossa vontade e permissão para o agir do Espírito de Deus em nós. Então, portanto, nós temos o diabo, temos os seus assistentes, que são os espíritos enganadores, e temos ainda a nossa própria pecaminosa e caída natureza. De tal modo que nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra nós mesmos, como diz aqui Paulo em Romanos 7, versículos 23 ou 24, quando ele diz: mas vejo em meus membros outra lei. Está falando da lei do pecado e da morte. E essa lei que ele diz que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado e que está nos meus membros. Aí ele diz, faz aquela exclamação: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: mas dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele agradece ao Senhor, a Deus, por Cristo Jesus, que aí ele tem o entendimento e aí ele serve a lei de Deus. Mas enfim, como foi dito, então tem a nossa natureza que milita também e a corja maligna que também está atuando contra nós. Como já foi dito, essa armadura serve para nos defender das ciladas do nosso acusador. A palavra ciladas significa tramas, significa truques, significa armadilhas. São truques de Satanás para enganar
para enganar os cristãos, conforme o 2 Coríntios 11, 14, fala sobre isso. As ciladas são também as tentações, as incredulidades, o pecado, a conformidade com o mundo, são ciladas. Paulo teve experiências com essas ciladas, ele próprio teve, e nos adverte. Ele fala, não ignoreis os seus ardis, ou seja, as suas ciladas, as suas armadilhas. O Senhor Jesus também foi colocado e confrontado com as ciladas, com as tentações. Ele foi levado ao deserto e foi tentado. Então, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É o que no versículo seguinte de 6:12 de Efésios. Então Paulo deixa claro que não lutamos contra forças humanas, porque ele diz que essa nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nossos inimigos são, portanto, invisíveis aos nossos olhos. São eles principados, potestades, dominadores do mundo e forças espirituais. Então Paulo menciona esses seres espirituais, mas nos chama a atenção, pois parte desse texto diz que Cristo está acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Quando nós aprendemos, nós lemos Efésios 6:12, o versículo subsequente, esse que nós estamos examinando, nós aprendemos que Satanás agora está debaixo da autoridade de Cristo, e toda a sua corja, todos os seus demônios foram lançados em desprezo na cruz, no dizer do próprio Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 15, quando ele diz que foi despojando as autoridades e poderes malignos que Cristo fez lá na cruz, quando fez deles uma espécie de espetáculo público, de vergonha, triunfando sobre eles ali na cruz. Então, muitas vezes, nós ouvimos dizer que Satanás tem poder, que parece que ele é um poder independente, poderoso, igual a Deus, mas que anda na direção contrária. Isso é um erro muito grave. Satanás não é Deus, ele não é igual a Deus, ele só vai até onde Deus lhe permite. Ele está limitado no seu poder, está debaixo do domínio de Cristo. O livro de Jó, o patriarca Jó, nos prova exatamente isso, que Satanás tocou na vida de Jó e só pôde ir e tocar onde Deus lhe permitiu. Então devemos entender que quando a Bíblia diz que Satanás tem poder, isso está se referindo ao fato de que ele é mais forte do que nós, seres humanos, pelo fato de que ele, ao enganar Adão, o mal ficou alojado no coração, e a fragilidade e a fraqueza humana para o mal, o pendor para o mal, faz com que ele tenha vantagem sobre a natureza humana. Ele não é poderoso em si mesmo, ele é mais ardiloso. Ele é muito antigo, é ardiloso, é astuto, é enganador e pai da mentira. Ele se utiliza da mentira para enganar os incautos. O outro ponto é o equipamento. Qual é o equipamento que Paulo ele já caracterizou o inimigo, agora introduz o equipamento de utilização para combater esse inimigo, que ele chama a armadura de Deus. Então essa armadura não pertence a nós, ela pertence a Deus. Outra coisa, precisamos lembrar que é o fato de que o apóstolo estava preso junto a um soldado romano, lá na guarda pretoriana. Então a armadura do soldado romano deve ter servido de instrumento para que Paulo pudesse montar assim essa metáfora da armadura de Deus. Então não há nada de surpreendente nessa armadura, né? O que encontramos nela é digamos, velho feijão com arroz que nós aprendemos lá nas nossas escolas bíblicas dominicais, ou seja, é a oração, é a leitura da palavra, é uma vida justa, reta diante de Deus e um serviço na obra do mestre. São pontos fundamentais nessa armadura. Então o que Paulo nos apresenta aqui é apenas uma ilustração daquilo que caracteriza a vida cristã como um todo. Essas características são tudo aquilo que Cristo
conquistou para nós na cruz. Então, o versículo 13 do capítulo 6 diz: portanto, tomai a armadura, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Permaneçais inabaláveis. Este versículo é fundamental para entendermos o papel do soldado que Paulo está descrevendo. É muito comum ouvirmos dizer que a igreja tem de ir ao ataque aos demônios e contra os poderes do mal. No entanto, não é essa a figura que Paulo pinta aqui. A figura de que Paulo se utiliza é de um soldado que está em terreno já conquistado. Não é algo que ainda ele precisa vencer. Não, a batalha, o terreno já foi conquistado na cruz. Cristo já conquistou para nós a vitória lá na cruz. Então, esse é o que as igrejas têm de anunciar. As igrejas, muitas vezes nós temos visto igrejas aí que essas que adotam a chamada teologia da prosperidade. Ela bate praticamente em dois tópicos: é a prosperidade financeira, e não fala de prosperidade espiritual, não fala de prosperidade moral, de crescimento moral, de santificação, de separação do pecado. Fala só de prosperidade financeira. A outra coisa é que fala muito de trabalhar com exorcismo, ir atrás de demônios, chamar demônios, pedir que eles se manifestem para que sejam expulsos, etc. Jesus não fez nada disso. Jesus não foi atrás de riquezas, Jesus não buscou prosperidade financeira. Ele tinha só o necessário para a subsistência ali dos apóstolos, e ele também, até quando foi preciso pagar imposto, ele precisou mandar Pedro fazer uma pesca, pegar aquele estáter, aquela moeda lá na boca daquele peixe. Aquele peixe estava entalado, doido para cuspir aquela moeda, e Pedro foi lá e pegou justamente para pagar o imposto dele e do Senhor Jesus. Então, expulsou os demônios dos endemoniados de Gadara. Ele não foi atrás, eles vieram ao encontro. Então o Senhor Jesus não saiu atrás de coisas assim. Então, portanto, aqui nós vamos ver que um soldado está no terreno conquistado e Cristo já conquistou a batalha. Aqui o soldado está numa situação que ele precisa se defender. Esta ideia torna-se até mais clara quando nós percebemos a expressão ficar firmes, ou seja, significa que está bem, permanecer inabaláveis, do versículo 13. Então, esse verbo aqui é usado no sentido militar mesmo, de indicando assumir uma posição, uma posição de vigia, uma posição de sentimento, de sentido militar, sustentando uma posição crítica durante uma batalha. Então, Paulo repete a exortação de Efésios 11 sobre tomar a armadura. Percebe-se que o texto insiste em deixar claro que a armadura pertence a Deus, é de Deus que vem. O objetivo de tomar essa armadura é exatamente para resistir o dia mau. O texto diz aqui, então, em Efésios 16, lemos que os dias são maus, o 5,16, né? E que o dia mau de Efésios 6,13 é o dia do conflito da alma, e pode ser qualquer luta espiritual em nossa vida. O dia mau para o Senhor Jesus foi aquele dia lá no Getsemane, quando ele teve de enfrentar conflitos poderosos na sua alma, no sentido de que ele devia obedecer a orientação e o propósito para o qual ele veio aqui nesta terra, que é o de buscar e salvar o que estava perdido, e para isso precisava dar a sua vida. Então, o dia mau é o dia que nós temos aquele conflito fundamental nas nossas almas que precisam ser enfrentados, e para isso precisamos ter as armaduras de Deus. Precisamos ter a palavra no coração. Então, estai firmes, cingindo-vos com verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A palavra firme aqui aparece de novo no versículo 14 do texto, e é o mesmo verbo utilizado nos versículos 11 e 13. Então, estai firme.
mantenham-se firmes, estejam preparados. Cingir significa pôr a cinta, ou seja, apertar um cinto, que é o que diz os versículos 14 a 17. As peças que Paulo vai dizer aqui, ele apresenta 6 peças da armadura. 4 são mencionadas de modo, digamos assim, até implícitos, né? Então, as sandálias estão implícitas aqui, neste caso. Então, neste versículo, o apóstolo apresenta o cinturão e a couraça. O cinto era uma correia, ou seja, uma espécie de tira que cercava a cintura com uma só volta a fim de apertar. E era também, ela era usada como um suporte para a bainha das espadas, né? O cinto é, portanto, um elemento que mantém a estrutura do corpo. Esta estrutura é chamada de verdade. Veja que o versículo cingindo-vos com a verdade. No versículo 11, o nosso inimigo nos é apresentado como o diabo, não é? Como falamos, cujo nome significa acusador. Em João 8,44, o Senhor Jesus nos diz que o diabo é o pai da mentira. E sendo assim, só poderemos resistir a ele se estivermos fundamentados na verdade, porque só a verdade vai vencer a mentira e o pai da mentira. O Senhor Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Então é com ele, é com o nome de Jesus que nós vamos vencer o pai da mentira. Se, pois, estivermos cingidos com a verdade, nosso inimigo que nos acusa e que é mentiroso não vai ter argumentos válidos para lançar contra nós, pois estamos alicerçados na verdade, que é a palavra. Para Paulo, a verdade é um atributo essencial. Essa verdade pode ser integridade, autenticidade, honestidade. Devemos seguir a verdade em amor, diz o apóstolo Paulo mesmo lá em Efésios 4,15, né? Como falamos antes. Falar a verdade é uma das características de uma vida santificada, ou seja, falar a verdade é um antídoto, é um instrumento importante de santificação, portanto, de separação, para não sermos contaminados. Portanto, a verdade é um isolamento contra a contaminação do pecado. A segunda peça que se nos apresenta neste versículo é a couraça da justiça. A couraça, ela era feita de couro duro ou de metal, e ela envolvia o corpo todo do soldado para que todo o tórax, ou seja, onde estão exatamente os órgãos vitais, pudessem ser protegidos. A justiça da qual o texto se refere é aquilo que Cristo conquistou lá na cruz para nós. A justificação de que Paulo fala em 2 Coríntios 5:12 e em Efésios mesmo aqui 4:24. A doutrina da justificação pela fé é uma doutrina fundamental para o cristão, mas que infelizmente tem caído no esquecimento da maioria das igrejas. Como eu já falei antes, só se ouve falar em prosperidade financeira, não se fala em prosperidade moral, em prosperidade espiritual, não se fala em justificação, não se fala em fé em Cristo Jesus, não se fala em justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se ensina mais isso. A justificação é o ato de Deus redimir os pecados dos culpados e admitir esses culpados, digamos assim, como justos gratuitamente pela sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não por méritos dos pecadores, mas porque Jesus Cristo guardou a lei, ou seja, os méritos são dele, e é no nome dele que nós poderemos ser justificados por seus próprios esforços, não por nós mesmos, mas pelos méritos de Cristo. Os crentes são justificados em Cristo Jesus, conforme Gálatas 2:17. Os que foram justificados por meio do sacrifício de Cristo são aqueles que foram predestinados desde a fundação do mundo, conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, e aqui mesmo em Efésios 1,
3 a 7, não é? Em resumo, a justificação é algo que não depende de nossos esforços. Nós a alcançamos por meio do sacrifício de Cristo Jesus, quando cremos nele. Então, ele foi colocado e foi posto em nosso lugar. Quando cremos nisso, quando nós o recebemos nessa condição de nosso sacrifício substituto, então aí nós somos justificados. Outro ponto que devemos considerar é que fomos justificados pela fé. A fé é um dom de Deus, ela não pertence ao ser humano. É Deus quem nos concede a fé. Em Romanos 10, 11, lemos que a fé vem pela pregação, pois será pela pregação do Evangelho, então, que nós, os que são eleitos e predestinados, serão convertidos. Para encerrar este tema, este assunto, em 2 Tessalonicenses 3:2, lemos que fé pertence a todos aqueles a quem Deus dá, para aqueles que ele predestinou desde a eternidade. Lá em Efésios 6:15, que é o versículo subsequente, para fechar, digamos assim, o número de artigos dessa armadura, diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Paulo nos apresenta agora as sandálias militares de um soldado romano eram calçados duros de couro para proteger os pés, que tinham taxas para manter o equilíbrio em terrenos acidentados, proporcionando assim apoio aos pés. Aqueles terrenos eram muito acidentados, pedregosos. Então Paulo usa a ilustração das sandálias do soldado para justamente apresentar o que ele chama de preparação do Evangelho. Isso pode significar duas coisas. O Evangelho é o firme fundamento no qual o cristão está alicerçado, deve se apoiar. E segundo, que o soldado cristão deve estar preparado para seguir o Evangelho e levá-lo para onde ele andar, a fim de propagar este mesmo Evangelho. Então, se calçarmos, como ele diz, calçai, também um imperativo, as sandálias do Evangelho, teremos os pés formosos, aqueles pés formosos que o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7, diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, o Evangelho da Paz é a paz com Deus, que pela salvação vem através da pregação deste Evangelho. Em toda a carta aqui aos Efésios, Paulo ressaltou como o Evangelho traz paz ao coração. E é justamente pela reconciliação com Deus, porque na verdade a paz é o elo que mantém a unidade entre o cristão e o Senhor. Essa paz é a mesma referida em Romanos 5:1, a paz que temos com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então, no outro tempo, nossa condição perante Deus era justamente de inimizade, pois, na verdade, quem ama o mundo, ou quando nós estávamos amando o mundo, havia um ódio contra Deus. É isso que 1 João capítulo 2, versículo 15 diz. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, temos paz com Deus. Por quê? Porque fomos reconciliados com Ele. Então, mediante Cristo Jesus, então Deus não mais nos considera como seus inimigos, mas agora nós somos feitos filhos de Deus por meio da adoção, como diz o apóstolo Paulo mesmo em Efésios 1:5. Então é de fundamental importância salientar mais uma vez que este ato de soberania de Deus não nos é dado por nossos méritos, mas unicamente pelo sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. E aí Efésios 6:16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo aqui mencionado era aquele era grande, mais pesado, que protegia todo o corpo. Media cerca de 80 centímetros de largura por 1,20 m. Esses escudos eram
eram escavados na madeira e cobertos com couro. Frequentemente várias camadas de couro eram ensopadas, é muito interessante isso, e elas eram socadas na água antes da batalha, a fim de que quando viesse uma seta incendiária do inimigo, ela fosse apagada, porque batia naquele escudo umedecido, encharcado. Então a fé aqui descrita é essa confiança em Deus, a fé que traz libertação, e é a fé que protege, que nos guarda. Ela nos protege dos dardos inflamados do maligno. Satanás lança dardos inflamados em nosso coração, em nossa mente, ou seja, mentiras, pensamentos impuros, pensamentos blasfemos, pensamentos de ódio contra os outros, dúvidas que são lançadas na nossa mente, desejos ardentes pelo pecado. Se não apagarmos esses dados pela fé em Cristo Jesus, eles começarão a causar um certo incêndio em nosso coração e em nossa mente. Por isso, temos que colocar no braço o escudo da fé, impregnado da água do Evangelho, que o Evangelho é considerado como água que lava da nossa impureza também. Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, esses dois últimos instrumentos. O capacete da salvação, um traje militar ajustado e mais leve para proteger justamente a cabeça e fazer com que o soldado até parecesse mais alto e imponente, justamente para causar uma impressão ao inimigo de que ele era bastante alto, bastante grande. Então os capacetes romanos eram feitos de bronze e tinham uma camada de feltro ou uma esponja. Satanás deseja atacar nossa mente. Foi assim que ele derrotou Adão, como vemos lá em Gênesis capítulo 3, o capítulo da queda, onde ele influenciou exatamente a mente nossos primeiros pais. O capacete da salvação refere-se, portanto, a ter uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. A espada do Espírito aqui, ao contrário do que se pensa, não é uma arma de ataque, não. Ela é uma arma de defesa. Na armadura de Deus aqui, de Efésios 6:11, não há peças de ataque, só há peças de defesa. Temos que nos lembrar que o soldado de que Paulo falava e que descreve aqui está em terreno conquistado. O soldado aqui na nossa batalha espiritual está num terreno já conquistado pelo Senhor Jesus ali na cruz. Ele tem de se defender do inimigo que ataca. Então a palavra aqui usada para espada nesse texto indica uma arma de pequeno porte para combate, digamos, corpo a corpo. Não era a espada mais longa, aquela que era usada nos combates, naqueles clássicos combates, não. A expressão espada do Espírito tem essa conotação possessiva, pertence ao Espírito, tanto que lá a espada do Espírito, com letra maiúscula e Espírito, para dizer que é do Espírito de Deus. A espada é dele, a espada é do Espírito Santo, que nos concede. Ela tem, portanto, esse caráter. Fica claro que ela é uma espada, é a palavra de Deus, e que o Espírito Santo é seu autor, conforme diz o apóstolo Pedro, né? Em termos práticos, essa espada é a palavra específica que precisamos desembainhar justo na hora, numa determinada situação, que precisamos usá-la para justamente quando formos atacados. O cristão deve conhecer completamente, intimamente, toda a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela que é a espada que precisa ser bem manejada. Satanás, quando foi atacar o Senhor Jesus, devemos nos lembrar disso, foi essa espada que Jesus utilizou. Ele se utilizou da palavra de Deus justamente para rechaçar os ataques malignos que vinham sobre ele lá no cenário da tentação. Então esta é a última, digamos, o último instrumento de defesa. Então vamos para a última, digamos, seção daquelas três a que me referi. Ou seja, falamos do inimigo, Paulo fala, né?
do inimigo, fala dos instrumentos de combate, ou seja, das armas, da armadura, e agora fala da fonte do poder, ou seja, da energia. Esta, digamos, seção desse texto aqui do apóstolo Paulo, falando da batalha na qual estamos inseridos, na verdade, é a oração, é o único meio, o único diálogo, digamos assim, com o nosso Senhor. Isso que nós abordamos aqui, cada versículo de forma isolada tem uma aplicação, mas vamos tratar deles todos juntos aqui, porque na verdade do versículo 18 ao 20 é como se fosse um parênteses de tudo que está até o versículo 13. Então ele diz, eu vou ler, toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Olhe bem, então aí vem, a energia advém de toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Aí Paulo pede oração por ele mesmo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ele precisava falar, inclusive ele estava escrevendo, mas ele falava também para os soldados dele lá, que o vigiavam, né? E os carcereiros. Então ele tinha que ter autoridade e poder para falar também aí. Ele pediu oração nesse sentido. Então parece que esse versículo aí 18, né, como eu disse, ele é uma espécie de intermediário aí. A frase oração e súplica quer dizer todo tipo de petição diante de Deus. Então a oração não é uma das partes da armadura, vamos dizer assim. A oração é que liga todos os elementos dessa armadura. A comunhão com Deus é a atividade mais elevada que as pessoas são capazes de realizar. Então a doutrina bíblica da oração destaca exatamente o caráter de Deus e a necessidade de estar num relacionamento correto de aliança com Ele, né? Então, veja bem, por isso que Paulo também escreve em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, meus irmãos, nós vimos aqui as armaduras, que são exatamente os elementos, o material para combater. Vimos quem é o inimigo, vimos qual é a fonte do poder. Voltamos então ao começo, que é exatamente o versículo de capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja de novo, finalmente, eu já falei tudo, já falei muitas coisas, mas vou falar agora essa coisa muito importante, que é o final da história, para vocês ficarem bem conscientes. Então, a maneira de não cair nas ciladas do adversário de nossas almas é sempre estar fortalecidos na nossa fonte de poder, que é o Senhor. Ele é a fonte inesgotável da nossa força, através da qual poderemos enfrentar o inimigo, que Paulo diz aqui que é o diabo, e ele não é um ser mitológico, ele é real. E então, precisamos enfrentar o diabo para não cair nas suas ciladas, nos seus truques, nas suas mentiras. Então ele nos conhece bem, prestem bem atenção nisso. Ele lança ardis, ciladas, de acordo com aquelas fraquezas que ele sabe que nós somos mais tendentes e que temos mais pendor para elas, aquelas fragilidades que temos na nossa natureza. Então ele nos conhece bem, ele sabe aonde encontrar nossas fraquezas e sabe como tentar tocar nelas. Mas aqueles que estão fortalecidos em Cristo Jesus, aqueles que estão com as armaduras fornecidas por Deus, que estão ligados na fonte do poder que é Cristo Jesus, o diabo não lhe toca, conforme diz o evangelista João. E se diariamente estivermos abrigados em Cristo e em seus méritos, então nós, não abrigados ou não protegidos ou não firmados nos nossos próprios méritos e forças do nosso eu caído, então nós seremos mais do que vencedores, e podemos dizer sempre, como mesmo Paulo disse,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o segredo de uma vida vitoriosa. Está em Cristo Jesus, a fonte de todo o poder. Afinal, é dele agora todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra e embaixo da terra. É dele o poder. Portanto, ele é o meio de contato para nós estarmos com ele, nós estarmos em permanente relacionamento com ele é a oração, falarmos com Deus em oração. É a oração que liga essas armaduras todas, é a oração que faz com que fixemos a palavra na nossa mente, para termos ela como espada. É a oração que produz fé, a fim de que nós possamos nos defender das setas inflamadas do maligno. É o evangelho no nosso coração que produz o calçado que protege o nosso caminhar. É exatamente a oração que liga todas essas armaduras e que nos dá a destreza, a habilidade para nós enfrentarmos as astutas ciladas do maligno. Eu me lembro agora do hino 77, aquele que nós todos conhecemos muito da nossa harpa cristã. Olha o que ele diz: queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. E aí o coro desse hino diz assim: guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, ou seja, pelo caminho, você vai alegre, e tu caminharás indo em contato com teu Salvador. Então, meus irmãos, guarde o contato com o Salvador, guarde o contato com a palavra, guarde o contato com o Senhor pela oração, e a sombra do mal não te cobrirá, e o inimigo não vai te tocar, e você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos nos proteger. A nossa proteção é o Senhor, a nossa proteção está no nome do Senhor, a nossa proteção está nas armaduras de Deus que nos são fornecidas e estão todas na palavra do Senhor. E aí a santidade, ou seja, o isolamento de que precisamos para nos proteger contra esse vírus poderoso que é o pecado, não vai nos alcançar, porque estamos impregnados, cheios da graça, da unção e da proteção do Senhor nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te alerte o coração. Satanás é um inimigo que existe, não é uma lenda não. Ele está aí é chamado de tentador, mas tem as armaduras de Deus, tem o poder do sangue de Cristo Jesus que nos é dado, e quando clamamos a Ele, clamamos o seu nome, e pelo seu sangue nós somos protegidos e guardados das astutas ciladas do maligno. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.